Fala galera, tudo bom? Dr. Seba, e eu vim falar hoje de um assunto muito específico aí para os homens, que é a questão da alta produtividade. E o que a gente tem visto é assim, que mesmo os caras de idade menos avançada, vamos lá, de 25 anos de idade para frente, até 60, 50 e poucos anos de idade, tem caído muito essa produtividade. Quando a gente fala de produtividade, a gente não fala só de produtividade, sei lá, mental ou física, né? No conjunto em geral, né? Porque a gente sabe que quando o cara é produtivo, tanto se ele faz prática de exercício físico, ele tem uma produtividade física, quanto que ele faz a produtividade através do próprio trabalho dele, daquilo que ele faz e tudo mais. Por exemplo, empresários e pessoas de alta performance, eles têm que ser produtivos tanto mentalmente como fisicamente. Então, ele é um cara que ele não vai poder conviver só com uma mente boa e nem vai poder conviver só com um corpo bonito e alguma coisa bem trabalhado fisicamente falando. Então, quando a gente pensa no contexto geral, a gente tem que ter harmonia de tudo aquilo que eu já falo, que é alimentação, exercício físico e ajuste fisiológico. Mas aqui a gente está falando geralmente a gente está falando especificamente dos ajustes fisiológicos em si. Porque se você pensar que a partir dos 25 anos de idade o cara perde 1% da capacidade de produção do corpo, a partir dos 30 você perde a metade, você está pensando aí que você tem a necessidade, você precisa ajustar esse corpo para que você continue, né, sendo um cara produtivo. E quando a gente fala de produtividade, as pessoas confundem muito o que é ter produtividade e qualidade de vida. Às vezes você acha que só ter dinheiro é você ser produtivo. E esse é um dos principais erros que os caras estão cometendo hoje em dia. Qual é o principal erro? É o seguinte, se você prestar bem atenção, a galera está saindo de trabalhar por, sei lá, carteira assinada para ter seu próprio negócio, virar empreendedor ou empresário. Então esse cara, ele tem uma meta que é de estabilidade financeira. Enquanto ele não conseguir essa meta, ele não vai se aquietar. Então os principais caras, quando conseguem essa meta, eles conseguiram tanto chegar onde eles queriam financeiramente, só que se você olhar para a parte da saúde, ele está um cara que ele é totalmente não saudável. Ou seja, o cara que é cansado, fadigado, o cara que não dorme bem, que acorda de manhã, está destruído, chega em casa só quer dormir, perda de libido sexual, cansaço mental, estressado ao extremo e não consegue ser tão produtivo quando ele era ali com os 25, 30 anos de idade, quando ele começou. E por quê? Porque existe uma perda da capacidade do corpo de produzir aquilo que produzia, mas também existe a questão desse cara não estar fazendo os outros pilares que é preciso para poder melhorar essa qualidade de vida, né? O primeiro ponto aqui que começa a sentir, a partir do momento que o cara começa a perder a produtividade, ele começa a ser um cara mais cansado, fadigado e estressado. Esses são os principais sintomas que você vai sentir quando você vê que você está ficando uma pessoa menos produtiva. O que vai acontecer? Você vai ficar cansado, fadigado, estressado e você não vai dormir bem, tá? Você não vai dormir bem, você vai até a metade da madrugada, você dorme, você acorda de novo, você tem dificuldade para voltar a dormir. Quando você acorda de manhã, você está cansado. Após o almoço, você tem um sono terrível. Final de tarde, você está morto, acabado, destruído. E às vezes você melhora um pouquinho no final da noite porque você faz uma troca errada hormonal. Só que muitos caras aí da produtividade, eles acabam tomando os nutrópicos, né? Que é o Ritalina, que é o Vivance e tudo mais. Só que eu queria te dizer um negócio, isso aí não vai resolver o seu problema, tá? Isso aí não vai resolver o foco de alteração hormonal que você tem. Vai melhorar por um tempo, só que depois você de novo vai ficar um cara improdutivo se você largar de tomar. Ou seja, você vai ficar um cara viciado em tomar esses remédios que te dão essa sensação de melhorar essa produtividade. Que a maioria dos que os caras estão falando que são os nutrópicos, mas também existem os nutrópicos naturais, que a gente faz nos pacientes aqui no consultório, através de fitoterápico, aminoácido, e melhora a produção, sei lá, de dopamina, melhora uma serotonina, a gente melhora uma produção mental, só que aí a gente está trabalhando na deficiência. Então, esses principais sintomas que você vai sentir, isso
é por uma vida desregulada, mas também pela própria baixa hormonal que o seu corpo já tem. Um dos hormônios principais dessa baixa hormonal é o cortisol. O cortisol, ele é um dos principais hormônios que tira o cansaço, fadiga, indisposição, é um antioxidante celular, ele melhora o funcionamento celular e ele vai modular o estresse, né? Porque ele é produzido na glândula adrenal, uma glândula que é em cima do rim. Não é que você entrou em fadiga adrenal, porque esse termo é muito errado, usado erroneamente. Na realidade não é fadiga hormonal, na realidade é uma deficiência da produção desse hormônio pela glândula. Então a glândula não entrou em fadiga, na realidade ela perdeu a capacidade de mandar o estímulo de produção para que esse hormônio seja produzido, e pela idade já diminuiu. Então, se você não atuar diretamente nessa deficiência para corrigir esses fatores, você não vai conseguir ser um cara produtivo de novo. Você vai só viver por momento. Só que você não tem que viver por momento, você tem que viver a longo prazo. Então, o que a gente faz? A gente faz a regulação desses hormônios através de um tratamento de reposição e tudo mais. E esse pessoal que toma Red Bull para dar aquele gás? Exatamente. E aí tem a galera que vai pro Red Bull, né? Que vai pro Red Bull, pro Monster, que vai pros energéticos e tudo mais. Na realidade, ele está fazendo uma transferência, ele não está corrigindo aquilo que ele tem que corrigir, que eu acabei de falar da baixa hormonal, e ele está repondo só, por momento, alguns aminoácidos que vão deixar ele mais elétrico e mais estimulado. Por exemplo, é o café. Um dos fatos que os caras tomam café, eu sou viciado em café, eu tomo café o dia inteiro. Mas não é que o cara é viciado em café, na realidade é que o cara ele tem uma deficiência hormonal, e essa deficiência hormonal vai fazer com que ele sinta vontade de comer alimentos que vão dar a sensação de prazer para esse cara e a sensação dele estar estimulado. Só que ele vai ser produtivo só por um tempo, ele não vai ser produtivo pelo resto da vida porque ele não está organizando aquilo que ele tem que organizar. Outro fator legal é quando você perde a produtividade sexual. Só que isso aí acontece também por uma baixa hormonal, né? Porque isso também está relacionado. Por que da baixa do libido? Por causa da baixa hormonal de testosterona. Ah, mas minha testosterona é alta no sangue. No sangue, isso não quer dizer que ela está entrando dentro da célula. Então quer dizer o quê? Que você está com baixa em testosterona e ela precisa ser regularizada de alguma forma, você tem que repor essa testosterona. Só que não é só repor ela. Isso aí você tem que ajustar isso a longo prazo para que possa fazer com que esse hormônio entre para dentro dessa célula. Só que você tem que ajustar não só a testosterona, mas outros hormônios que são essenciais para que você possa melhorar essa produtividade. E todos esses sintomas pode ser também por causa da idade e por causa da baixa hormonal, que já é natural isso acontecer, né? Então, um cara para se tornar produtivo, para mim ele tem que ter o equilíbrio de todas as coisas na vida dele, né? Produtividade é quando você é um cara que tem tempo para sua família, você tem tempo para seus filhos, você tem tempo para o seu trabalho, você tem tempo para curtir o seu lazer, você dorme bem, você acorda bem, você treina, você tem todos os pilares associados. Aí sim você vai ser um cara de alta produtividade, né? Então tem caras que às vezes esquecem de algum detalhe da sua vida e deixa passar, e quando vê você vai recuperar. A dificuldade é o seguinte, é que além de ficar com baixa produtividade, você vai ser um cara que vai aumentar o peso, não vai conseguir mais emagrecer como você emagrecia antes, você não vai conseguir mais treinar como você treinava antes, e você não vai conseguir ser produtivo como você era antes. E falando de produtividade financeira, a sua mente só vai estar bem trabalhada se você estiver regularmente, hormonalmente bem, para que isso possa acontecer, né? Porque senão o cansaço vai te atrapalhar, o foco, como é que se fala? A tua atenção vai estar diminuída, né? Você vai reduzir o tempo de trabalho, que você não consegue trabalhar mais como você trabalhava, 24 horas por dia, porque você não vai ter mais tanta atenção, tanto foco, você não vai ter disposição, né? A falta de disposição vai ser gigante, né? Você vai começar a ficar um cara mais estressado, então se você produz 60% agora, estando cansado, fadigado, estressado, com todos esses fatores e com uma vida totalmente desregularizada, sem produção, imagina se você regularizar tudo isso, fazer um blend de tudo isso, você vai melhorar 80%, 90%, entendeu?
Então, se você está produzindo 60, se você ajustar o seu corpo, ajustar a sua alimentação, fazer uma atividade física e melhorar cada vez isso, e não achar que só isso, é por causa da idade, é porque eu casei, é porque agora eu tenho dinheiro, não é porque tem dinheiro que você tem que morrer, não é porque você casou que você também vai se largar, entendeu? Então, esses pensamentos de homem aí que a gente tem que parar de pensar e tem que se cuidar mais ainda, entendeu? Não é porque você está fazendo algumas coisas que você vai parar de fazer aquilo que você tem que fazer para você ter qualidade de vida. E uma das coisas bem interessante para regularizar tudo isso é a questão do implante hormonal. Você não precisa tomar oral, você não precisa passar um gel de testosterona ou tomar uma injeção, porque você é implantado e aí você fica de 10 meses a 1 ano implantado, você não precisa ajustar todo dose. Se você for viajar para Nova York, você não precisa levar manipulado porque você já está implantado. Se você for viajar lá para o Nordeste, para o Maranhão, para a minha terra, você não precisa também. Então, do extremo a outro que você for, você não precisa, esqueci meu manipulado, esqueci de tomar meus remédios, esqueci, você não precisa disso. Você já está implantado, você vai ficar 1 ano implantado, com alta produtividade, melhor libido sexual, você vai ficar fisicamente bem, porque você vai conseguir queimar gordura, melhorar a parte de estética, que é uma consequência daquilo que você faz. Então, tudo isso, para mim, é produtividade. Então, produtividade é o cara que tem todos os aspectos da sua vida de equilíbrio, e aí ele melhora isso cada vez mais, e ele consegue manter isso a longo prazo, através de se cuidar. Se você não se cuidar, se você é um cara que não se cuida, se deixou, você esperou chegar onde você chegou, e agora você quer se cuidar, você pode até dar o start agora, mas se você não se cuidar, eu queria te dizer que você não vai conseguir chegar onde você tem que chegar. E outra, você pode adquirir várias doenças inflamatórias a longo prazo, as doenças inevitáveis da velhice que estão aí batendo na porta para que você possa, adquirir até um próprio câncer por uma alimentação errada, adquirir uma doença inflamatória crônica, uma diabetes, uma hipertensão, devido a essa falta que o seu corpo está sentindo e você ainda não identificou. Então, se você identificar tudo isso que eu falei aqui nesse vídeo, já corre e vem aqui que a gente vai cuidar de você. Então, eu queria falar hoje sobre produtividade, foi um papo mais descontraído, e é isso aí, tamo junto, um abraço. Faz o seguinte, dá o like aqui, já compartilha esse vídeo e já se inscreve no nosso canal aqui do YouTube. Tamo junto, um abraço.